Olá, meus queridos e minhas queridas! Hoje nós vamos falar de uma das obras mais famosas do mundo. E você, quer descomplicar os conceitos da arte? Então, vem comigo! Hoje vamos falar de uma das obras mais cantadas e decantadas do mundo. Você já deve saber que obra é de quem eu estou falando, não é mesmo? Ela começou a ser pintada em 1503 na cidade de Firenze, de Florença. Vamos começar a conversar sobre essa Mona? O nome dela, Lisa Gerardini, La Gioconda, ou em francês, Gioconde, não sei como é que fala Gioconda em francês. Madonna Lisa del Giocondo. Ela é famosa, amada, o show business da pintura renascentista italiana. Roubada, procurada, devolvida, temida. O mistério dessa obra é tanto que tem muita gente que quando chega no Louvre, aonde está a obra, se decepciona. Fala, gente, isso é coisa de marketing. Essa é uma das obras mais famosas do mundo. Porque as pessoas não conseguem entender o porquê a Mona Lisa é tão elogiada como uma das maiores obras mundiais da arte europeia. Cuidado com a obra é enorme, gente. Vocês acreditam? Somente uma vez por ano ela é retirada do pórtico, que tem um pórtico de segurança, e envolve todo um planejamento de guerra para a restauração. Os restauradores, acreditem, têm medo da Lisa. Tremem nas bases. Ficam pensando, meu Deus, será que eu vou te retirar o verniz e complicar a obra? Será que eu vou mexer em alguma coisa milimétrica de alguma pincelada de Leonardo e acabar ainda mais com a obra? Mona Lisa, por exemplo, ela perdeu as suas sobrancelhas. Em vários escritos dizem que ela tinha sobrancelhas. Então, pelo efeito do tempo, enfim, essas sobrancelhas foram apagadas, né? E dizem que ela parecia tão real que parecia uma pelugem de fato, uma sobrancelha muito melhor que a minha. Mas vamos às decepções, vamos entender as decepções, né? Primeiro, vocês estão vendo a obra aqui? Parece pequena demais. Mas para nossa cabeça, quando a gente não conhece como eram feitos os retratos das épocas, da época renascentista especialmente. Sabe aquela máxima de que nos pequenos frascos estão os grandes perfumes? Valem para os retratos, especialmente para Mona Lisa. E para mim também, que eu tenho não chego a 1,60 m, tá? E você que tá rindo aí, Brad, saiba que eu tenho 1,58 m, mas muito bem distribuídos, tá? Eu sei que você tá rindo enquanto edita de mim, porque sou pequena. Mas, vamos lá. Embora pro nosso olhar leigo de uma outra época, a Mona Lisa seja pequenininha, suas dimensões não são pequenas para um retrato. A dimensão da Mona Lisa são 77 centímetros de altura por 53 de largura. Essa metragem para o retrato no Renascimento italiano não estava no padrão, gente. Os retratos, eles eram menores e não era muito comum que se encomendasse um retrato, não, tá? Tinha que ter um motivo especial, ser de uma camada social mais, né? Mais provida, enfim. E a Mona Lisa mudou a forma de se fazer retrato na época. Enfim, a obra é envolvida em vários mistérios que nós vamos começar a descobrir hoje. Vão ser reservados a alguns e muitos por muitos e muitos anos, daí a grandeza de Leonardo. Um dos biógrafos do Leonardo da Vinci disse em um dos seus livros que o que teve início com o retrato de mulher de um comerciante de seda se transformou na mostra universal da maturidade poética de um ícone do Renascimento, Da Vinci. Desde o olhar da Mona Lisa e o chamado efeito de Mona Lisa, que segundo os especialistas não se aplica à própria obra. Aí já tem uma confusão, caramba! O que chamamos de efeito de Mona Lisa não está no efeito de Mona Lisa? Não tem efeito em Mona Lisa? Enfim, com o passar do tempo a gente vai descobrir isso aí. Até o enigmático sorriso da Mona foi planejado meticulosamente pela genialidade e a busca científica dos estudos anatômicos do Leonardo. Sim,
Leonardo da Vinci chegou a dissecar e fazer necrópsia de cerca de mais de 30 corpos. Vocês acreditam? Isso tudo para descobrir a anatomia e fazer da arte uma ciência e da ciência uma arte. O certo é que essa obra nunca, a Mona Lisa, nunca chegou nas mãos de quem pediu ao Leonardo para fazer. Fiquem tranquilos, porque Leonardo não recebeu pela obra, tá? Ele, até a morte do Leonardo, ele pegou a Mona Lisa com ele, se apaixonou, pegou de paixão e levava para onde ele ia. Ele saiu de Florença, ele começou a pintar a Mona Lisa em 1503 em Florença, e ele levou de Florença para Milão, de Milão para França. E segundo especialistas, eles dizem que ele foi aplicando nela o tempo todo suaves e milimétricas pinceladas até o final da sua morte. Bem, me parece que até 1517. Mas enfim, quem é essa mulher? Quem é essa personagem de Leonardo? Bom, rolam alguns boatos lá em Florença. E tem uma história que é muito conhecida, que você já deve saber. Se você não sabe, essa é a hora. Quem seria essa personagem? Quem seria essa garota encantadora com esse sorriso enigmático? Você não sabe se ela está sorrindo para você ou se ela não está sorrindo. A versão mais aceita é que ela se trata de Lisa Gherardini ou a Lisa del Giocondo. Giocondo, ou Francesco del Giocondo, é um fornecedor oficial de seda dos Médici, ele estava em ascensão. E quem eram os Médici? A família que mandava em tudo em Florença. Lorenzo Médici, enfim, e tantos outros. Eles eram aqueles que mandavam em Florença. E, segundo informações, o Francesco, ele era o fornecedor oficial de seda para os Médici, e aí foi ganhando prestígio e grana também. E ele era cliente do pai de Leonardo. Enfim, e como ele foi ascendendo socialmente, ele já tinha perdido uma esposa por ocasião do parto há 8 meses, ele casou, ele se apaixonou pela Lisa, casou com ela, enfim, e constituiu uma outra família e já tinha tido 2 filhos com a Lisa, quando ele resolveu presenteá-la, porque eles moravam com os pais, eles compraram uma casa, e ele resolveu fazer esse pedido para o Leonardo, para o pai do Leonardo. Aí Lisa começou a ser pintada pelo Leonardo, que aceitou. Uma coisa bem interessante é que Leonardo não aceitava fazer qualquer retrato. Mais mulheres mais famosas, mais endinheiradas, mais poderosas em Florença encomendaram um retrato, ele não quis fazer, porque ele era desses. Mas aí, bom, vamos começar a fofoca, né? Leonardo não entrega o retrato. Alguns contam em Florença que ele não entregou porque ele demorava muito a entregar a obra. E ele, a partir daí, ele pegou a Mona Lisa e começou a levar para onde ele ia. Dizem que ele terminou o retrato, ele só terminou o retrato por um pedido de um patrono dele de Roma, Giuliano Médici, tempos e tempos e tempos depois. E aí contam a fofoca. A fofoca é a seguinte: mas Lisa não era... A Mona Lisa não era a mulher do Francesco? Como outras pessoas dizem que, na verdade, Leonardo só terminou de pintar porque o patrono dele, anos depois, solicitou que ele pintasse essa mulher. Gente, será que a Lisa era amante do Giuliano Médici? Bom, essa é a fofoca que tem. Mas não se acredita muito que ela fosse, não, porque ela era uma mulher, pela posição do corpo em que ele a pintou, uma posição de muita cortesia, de muita pureza, que é esse colocar de mãos uma sobre a outra, né, numa posição de respeitabilidade. Não era que a Lisa fosse amante do Giuliano. Tudo bem que era normal na época alguns retratos serem dados ou para as famílias, um retrato de família, ou então os amantes presentearem as suas amantes com retratos. Mas nesse caso específico, Giuliano encontrou Leonardo muito tempo depois e se tornou seu patrono muito tempo depois. O fato é que dizem as línguas de Florença
e alguns artistas. Possivelmente Juliano era contemporâneo da Lisa e eles se conheciam, enfim, e possivelmente com 15 anos se apaixonaram em Florença e viveram essa paixão de forma platônica, distante, idealizada. Juliano casou, Lisa casou, tiveram filhos, mas nunca esqueceram desse amor não realizado. E aí, quando Juliano de Médici encontrou Leonardo e no ateliê de Leonardo viu Lisa, falou: a mulher que eu sempre sonhei. Você vai terminar essa obra, Leonardo, porque essa é a paixão da minha vida. Eu gosto de pensar assim, eu construo isso na minha mente, porque eu sou pisciana, tá, meus amores? Sou a última romântica. Ana, bota os corações. Ana Moura gosta dessas coisas bonitas, né? Soltando os corações. Bom, história ou não, correto ou não, uma coisa muito interessante da gente pensar. E sabe que coisa interessante a gente pensar? É o retrato de uma mulher, de uma belíssima mulher. E, de uma certa maneira, Leonardo faz uma coisa muito interessante. Na antecena, no pano de fundo, né, ou no plano de fundo, como a gente fala, no fundo da pintura, como a gente fala na história da arte, ele apresenta córregos, uma natureza belíssima. E Leonardo ele fazia muito essa analogia da natureza com partes do corpo humano. E ele faz isso. Ele une a alma da mulher às almas da natureza como uma coisa só. Então toda a natureza vai ao encontro de Lisa, como se fossem veias e sangue percorrendo nos rios, formando um corpo só. Isso não é lindo? Se você gostou, daí a importância de Lisa. Se você gostou, dá um like, se inscreve aí no canal e ativa o sininho para as notificações. Já já a gente se vê daqui a pouco em mais um vídeo descomplicando os conceitos de arte.